Bom, pessoal, já foram dadas né, bem-vindo para vocês, mas eu vou dar de novo aí. E eu tô vindo tava em Balsas agora, segunda e terça, né? E sempre com muita alegria aí vendo a carne do norte do Brasil sendo bem produzida, né? Tem pessoal aqui que eu já fiz trabalhos de Mato Grosso do Sul também, de Bataguaçu e outros lugares que eu tenho andado, e é bonito de ver uma carne assim, né? Para mim é muita alegria, né? Porque o trabalho do açougueiro não existe, né? Se não tem vocês, os pecuaristas, né? Principalmente então quando a gente fala de qualidade mais ainda, né? E tô na estrada há mais ou menos uns 15 anos. E as primeiras vezes que eu subi para o norte do Brasil foi bastante difícil, né? Porque estava lá no meu cantinho, no Rio Grande do Sul, né? Aquela mania de trabalhar só com britânico, animais bem jovens e tal. E é uma cultura diferente, é o que tem lá praticamente, né? E aí comecei a subir para Rondônia, Roraima, Tocantins. E aí comecei a ver uma pecuária praticamente diferente, de clima diferente, e comecei a descobrir muitas coisas por aí, né? E aí depois o trabalho me levou também a outros estados, a outros países. Eu tenho viajado também aí nos trabalhos que eu tenho feito de cortes de carne também, em outros estados, outros países, né? E é muito interessante, porque a gente vê outras culturas, né? Mas a cultura do sabor da carne que nós temos no Brasil, que eu venho falando bastante para muitas pessoas, né? Muitos outros países não têm esse sabor de carne que a gente tem de animais que comem praticamente bem, né? E nos dão aí um belo de um produto com o maior volume de boia possível, que a gente pode chamar de pasto, né? Que a gente sabe que também é muito nutritivo isso, e nos dá aquele sabor máximo. E ontem nós estávamos comendo um outro assado ali na varanda ali. O impressionante é que todo mundo quer comer aquela gordurinha junto, né? Num momento que as pessoas, muitos médicos aí falam que gordura faz mal e tal, mas eu, como vendo carne para médico lá na minha cidade, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vejo muito médico pedir as picanhas e as costelas mais gordas, né? Então eles falam para não comer, mas comem, né? Então a gente tem que rever bem isso, né? Porque e sem uma gordurinha não dá, né? Então aqui nessa propriedade ficou convidado a fazer esse trabalho, e chegando aqui ver realmente essa maravilha, né? Eu não sei se o pessoal já comentou sobre a idade, né? Raça não precisa nem dizer que é, né? Mas a gente já sabe, mas a idade, né? Que é bem jovem e com todo esse nível de gordura aí, fazendo uma classificação assim bem de chegada, né? Eu tenho feito alguns trabalhos também, e esse nível de gordura e esse volume de carne que ela tem, com certeza ela atingiria o volume máximo, ou premiação máxima, dentro de um frigorífico, né? Que hoje podemos classificar aí como classificação UE, na europeia, tipo assim, para poder ter, né, realmente um maior ganho dentro de uma planta frigorífica, né? Então, deixa eu passar isso aqui para baixo para nós poder começar aqui, que sempre é um monte de ferramenta, né? Não tem como não tem. Aquelas não incomodam. Bom, amigos, então estamos aqui nessa propriedade para nós falar sobre carne e churrasco e brincar aqui, né? Já estava vendo a palestra do nosso amigo ali, da Scott antes, muito interessante esse negócio de dados e tal, mas muitas vezes o que a gente quer saber mesmo é o que está aqui na frente, né? É o que, se vai dar um bom assado, se vai dar um bom bife, se vai dar, né? A gente quer saber lá, né? E já está assando ali até um modelo que eu não conhecia, o pessoal aqui foi muito
muito receptivo. Aquele modelo de assar no meio ali, bem, né, no cavalete e tal, eu não conhecia. Daí a gente fez uma parceria ali, estaqueamos cordeiro ali, as costelas no chão, que é bem da minha cultura lá, né? Mas poucas vezes eu vi, praticamente, essa qualidade toda que a gente pode falar aqui em nível de gordura, né? Nível de gordura e volume de carne, né? Porque, olha aí, ó. Isso aqui realmente a gente pode dizer que é... Se eu tivesse na minha terra, eu falava que era o luxo do gaúcho, né? Mas isso aqui é o luxo do pecuarista, né? O luxo do assador, o luxo do açougueiro, né? Porque o açougueiro não é ninguém se a gente não tem carne de qualidade, né? Esse ano eu tive na Viraí, eu não lembro o nome da propriedade que eu tive lá, mas a carne Nelore, nas minhas antigas percepções e olhar assim, o que eu via, né? Que nessa parte aqui de baixo, onde ali em Mato Grosso o pessoal chama essa parte aqui de surtum, pega esse pedaço aqui e mais um outro pedaço do dianteiro aqui assim, né? E sempre tem uma falha de gordura na raça zebuína, né? Qualquer raça zebuína sempre tem uma falha de gordura. Eu não consigo mais encontrar essa falha de gordura, não porque tem um grande volume de gordura, mas o melhoramento genético que vocês estão colocando nessa raça, né, começa a nos trazer uma qualidade fora da curva, né? Então eu cortei ano passado uma novilha em Bataguaçu, que foi um absurdo de qualidade. Cortei uma agora na Viraí, faz uns 2 meses. Tem um absurdo de qualidade que qualquer dono de açougue, se chega nesse produto aqui, ó, que é só o traseiro, né? Que ainda não nos mostra a incidência de cupim, que o cupim, a incidência começa a aparecer aqui, ó, nessa falha aqui, tá? Então, onde não tem a incidência de cupim, você olha assim, ó, eu, por exemplo, poderia olhar, aí fazer aquela análise assim mais de um açougueiro metido, né? E bate, que baita traseiro de britânico. Só para vocês verem assim como hoje, eu não quero fazer uma comparação, mas como um tá tão bonito e um outro também, trabalhar também é tão bonito. O que eu quero dizer, pessoal? Na minha visão, que tenho viajado hoje muito o Brasil, quem faz a carne boa mesmo são vocês, é o pecuarista. O bom trabalho de vocês chega aqui, ó. E para ser premiado, né, como todo mundo quer, que paguem mais pela carcaça, eu tenho que ter muita carne perante o osso, eu tenho que ter gordura, porque carne magra, eu acredito que também tem o seu mercado, mas não é o mercado que nem o açougueiro, nem o consumidor e nem o frigorífico paga aquele a mais, tá? Mesmo que agora nesse momento aqui eu vou jogar um pouco de gordura fora, tá? O que vai sobrar para mim ali dentro é carne muito macia. Então eu preciso de gordura, principalmente no acabamento das carcaças, tá? Então vamos começar a brincar aqui de novo. Fico falando e acabo não fazendo, tá? Uma grande peça, né? Eu sei que vocês aqui na região de vocês também, esse corte que eu vou retirar agora, ó, não é a realidade de muitos frigoríficos, né? Que é o tal de matambre, porque o matambre muitas vezes ele acaba ficando no couro, né? Mas se usa bastante, principalmente em regiões mais frias que gostam de fazer um matambre recheado, a gente fala assim, né? Que é de uma cultura italiana, uma cultura alemã. O pessoal usa muito de fazer esse corte aqui, ele é recheado. Aí recheia com calabresa, com pimenta, talvez com ovo, com bacon, né? E é uma cultura muito interessante, ó. Essa peça aqui, ó, talvez seja o maior músculo do bovino, né? Sempre com uma gordura embaixo, a gente tem que deixar um pouco de gordura embaixo também, para fazer um assado interessante, né? Se usam muito no Uruguai. No Uruguai o pessoal coloca na brasa, torta de um lado, aí essa gordura vira, tosta ela bem, fica bem crocante, e depois faz 2 produtos, né? Faz pizza, que eles chamam de pizza, se não me engano, é matambre alla plancha e pizza de matambre, né? Onde ele está bem tostado, cortam em triângulos e colocam praticamente na queijo e os temperos por cima, né? Uma peça muito macia, sendo de animal jovem, né? E até uma característica, às vezes que a gente tem notado, que o zebuíno não tem, é a costela com volume de carne. Mas aí repito, né? Quando é bem feito o trabalho na propriedade, essa costela acaba tendo carne, volume de carne, né? E um dos cortes que
Dá para falar que também é muito gratificante fazer aquele nosso churrasco de final de semana, ou principalmente as churrascarias ou em casa, que é uma carne bem... Você viu que tá cortando fácil, né? Vocês aqui no norte chamam, tá, de fraldão. Nós lá no sul chamamos de vazio, né? O facio, ou vazio, né? Ele sempre é triangular, e principalmente de novilhas, que é o caso dessa, ele tem um grande volume de carne e se torna fácil de assar. E esse daqui saiu, o que eu acho interessante é isso, a gente vem para fazer uns trabalhos e acaba vendo coisas que a gente não tinha, que eu não tinha visto antes. Por exemplo, né? Esse corte que eu estou tirando aqui, para muitos ainda chamam de fraldinha, mas ele na realidade é o fraldão, tá? Ele tem um volume de carne. Eu vou tirar o excesso de gordura. E aí, ó, vou tirar o excesso de gordura, tá? Só o excesso, gente. Não vou tirar toda a gordura. Mas olhem o que eu quero mostrar para vocês, tá? Olha a grossura. Eu estava falando que muita gente não encontra a costela do zebuíno grossa, né? Pois olha só. Essa parte aqui, ó, que está na minha mão agora, ela encosta na costela. Aqui, ó. Aqui, ó. No telão ali. Olha a grossura deste corte. Para vocês verem o que é o melhoramento genético, tá? Principalmente na carne de zebu, que é o que eu tenho acompanhado do Brasil afora aí. Recentemente, também estava em Montes Claros, norte de Minas, né? E também cortei lá uma outra res, raça zebuína, né? Que realmente fiquei impressionado, que foi cruza de Nelore com Guzelax, não era Guzonel. Também fiquei impressionado na qualidade. Então, gente, hoje aqui nessa propriedade eu vim mostrar a qualidade do produto oferecido aqui, tá? Desde quinta-feira que eu cheguei, né? A gente fez o abate de 2 novilhas, eu praticamente participei, né? Eu ia dizer, eu ajudei, né, mas eu participei, o pessoal praticamente que fez todo o abate ali e tal, né? Os carneiros também. E impressionante o volume de carne, pessoal. Esse volume de carne aqui, ó, essa coxa, a gente pode dizer que é o traseiro do animal, né? A bunda do animal. Olha o que tem de carne aqui, pessoal. Aqui, ó, nesse momento, quando eu for mostrar para vocês a picanha, por exemplo, tá? Vocês vão ver que ela vai ser uma picanha. Ela não vai ser tão pequena, tirada no tamanho correto. Não vai ser tão fininha, vai ser grossa, vai ser cheia. E também não vai ser leve. Nós temos uma mania de comprar carne, a picanha tem que ser leve, picanha boa tem que ser leve. Tudo bem. Mas como é que eu faço nesses últimos anos que os animais estão mais precoces, eu ganho mais hectare, eu ganho mais arroba por hectare, os animais estão mais jovens, mais pesados, a picanha vai continuar, a picanhazinha de 1 quilo? Não, gente, ela não vai continuar de 1 quilo, ela está mais curta, mais cheia, mais grossa e, óbvio, mais pesada, né? Então esse corte aqui, ó, que em muitas regiões ele faz parte da fraldinha, chamamos de bife de vazio, ó. E se vocês olharem, é bem interessante que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Consegue focar aqui, ó? Notem que dentro da carne, ó, ela tem algumas coisinhas branquinhas, ó, uma manchinha branquinha, tá vendo? Ó? Essas manchinhas, pessoal, isso aqui que é o chamado marmoreio, começa a aparecer, ó, na veia dentro da carne, ó. Esses branquinhos estão todo correndo lá de fora a fora, tá? Isso é uma outra característica que hoje o consumidor, ele pede demais isso, porque ele ouviu falar que o tal marmoreio é coisa muito boa, tá? Animais de boa procedência e boa alimentação apresentam já marmoreio natural, só for bem alimentado, só for bem trabalhado, que nem essa daqui, ó. E aí, uma das outras coisas que a gente tem que pensar bastante, tá? Eu quero marmoreio ou quero maciez? O que eu quero do meu produto? O que será que eu quero, né? O consumidor, ele entendeu uma coisa diferente, né? O consumidor entendeu que ele quer marmoreio, tá? Mas, será que eu preciso?
se eu tenho carne macia, será que eu preciso disso? Isso é uma outra pergunta que eu faço bastante em cursos e apresentações, porque enfiaram na cabeça do consumidor que ele tem que ter marmoreio para comprar carne, né? Só deixa eu tirar aqui, pessoal, que isso aqui é pesado. E aí? Tô acostumado com isso, não. É pesado, né? Não, pode ficar tranquilo, fica aí. Não me entrego na primeira. É. 1, 2 e... Fazia tempo. Vocês estão rindo que não é vocês, né? Mas é, um boizinho. Mas é isso que eu quero dizer, entendeu, pessoal? Olha, realmente o volume de carne, tá? Vou aqui, meu garoto, ó. Aqui assim, ó. O volume de carne que eu tenho numa costela de uma novilha, tá? Realmente é muita arroba, né? Então aqui eu vou retirar esse pedacinho de filé mignon, que não dá para descartar. E o filé mignon, principalmente para as donas de casa, tem bastante aqui, quando vão no açougue, pedem ele bem limpinho, sem gordurinha nenhuma, né? Se vocês querem fazer ele assado e querem um saborzinho nele, deixem a gordura, porque ela vai derreter e vai dar um sabor diferente no filé mignon. Ó, agora uma peça que parecia bem leve, aqui dentro tem um outro corte, ó, hoje chamado de entranha fina ou diafragma, que é o corte que chamam nos frigoríficos, também tem seu espaço no churrasco já. Principalmente nos churrascos portenhos. Vou preparar ela agora, mas primeiro deixa eu preparar aqui, ó. Um outro corte que está sendo bem aproveitado já, e quando a gente consegue chegar numa res que nem essa, que me dá aqui toda esse volume de carne, que se chama também entranha como aquela ali. Essa aqui é a entranha grossa, entranha fina e entranha grossa. Também um prato muito difundido, aonde? Nossos irmãos portenhos aqui. Então, essa pele, ela não pode ficar no corte, porque ela ajuda a enrijecer e não trabalha bem a carne. Bota a câmera aqui, por favor. Aqui no meu dedo, pessoal, ó. Olha o que tem de gordurinha na carne, tá? Esse corte aqui de animais magros, a gente nem faz. A gente nem faz porque fica ruim a entranha grossa. Faz só de animais com volume de carne na costela e que a gente está vendo já que ela é bem vermelhinha e macia. Aquele vermelhinho que praticamente todos nós, como consumidores, querem ir num açougue e procurar essa cor de carne aqui, ó. E esse corte, gente, a entranha grossa, notem que ela é, ó, grossa mesmo, né, nesse tipo de animal. E toda essa gordurinha que está na volta, gente, eu não quero tirar. A entranha grossa eu quero assá-la assim. Aí o fogo pronto, fogo de uma boa parrilla, uma boa grelha, ó. Tá? Sal fino ou sal moído. Eu não usaria sal grosso aqui porque a carne fica salgada demais. Ou também, ó, faz tipo um rocambole dela, tá? Tem um programa que a gente faz ela assim, a gente enrola ela todinha, né? E depois coloca no espeto, ó. Fica muito bom, tá? Com um gosto diferente. E eu tenho que ter toda essa gordura para ter qualidade nesse corte. Se eu não tiver, ela não fica boa. Podem notar que ela é bem maior, ó. Bem maior que o diafragma. Entranha fina e entranha grossa, tá? Hoje esses dois cortes, que muitas vezes eram descartes, porque o que acontece ainda em inúmeros lugares de frigoríficos aí do norte, né? Costela praticamente gorda, elas acabam indo quase tudo lá para o Rio Grande do Sul, né? Pelo menos ainda bons volumes de costela vão lá para o Rio Grande do Sul, né? Porque lá o pessoal gosta de costela gorda. E quando eu viajo por aí, eu vejo, principalmente aqui na região de vocês, no norte do país, a costela com um preço bem acessível, né? Já no nosso estado, ela é muito mais cara, tá? E esse cortezinho aqui também, ó, que praticamente é a costela sem osso,
ou costela minga, ou costela mindinha, na minha terra ela é acessível, pessoal. Mas o que sobra aqui, que é o miolo, que é o janelão, que está lá assando, ou que a gente corta fininha para fazer o assado de tiras, né? Ou a própria costela de churrascaria, 3 dedos, 4 dedos, mini janela e coisa assim, ela é a costela mais cara. Aí sobra praticamente essa maravilha aqui, ó. Bons assadores, sabem o que a gente faz com esse produto aqui? Com essa gordurinha aqui então, né, gente? Nossa! Essa gordurinha aqui, quando eu sei, né, onde ela foi produzida, aí eu gosto de comer ela. Não tem esse negócio de, tá gorda, não sei o que, essa gordura. Vou comer tudo, não tem. Né? Negócio de não poder comer gordura aí não tá com nada, né? Mas sendo assim, bem produzida. Bom, aqui ficou na mesa então, temos a bisteca, que é um corte muito comum, mas é o principal corte hoje para a agregação de valor. Esse pedaço aqui, ó. Nesse pedaço que nós temos um pedacinho do contrafilé. Para algumas regiões do país, tudo é contrafilé, mas a gente divide. Mais ou menos o segundo osso para cá, chamado de filé de costela, que é assim que é a nomenclatura brasileira, ou também entrecô, ou também ribeye, ou também bife ancho, e aí vai. Tem mais nomes ainda, tá? O que acontece? O nosso nome, na nossa nomenclatura brasileira, ou é contrafilé ele todo, que é assim que nos ensinaram nos açougues, aí durante muito tempo, né, de açougue, ou ele como filé de costela, que é assim que a nomenclatura brasileira lá do CIF deu para nós, tá? Então tem esses dois nomes. Bife ancho, uruguaio ou talvez argentino, depende do lugar, se usa os dois nomes no mesmo país. Entrecô, francês, ribeye, americano. E às vezes tu vai num lugar e diz, não, isso é ribeye, não, isso é ancho, não, isso é aquilo. Então às vezes dá uma grande confusão, tá? O nome do nosso país é filé de costela, tá bem? Então hoje aqui se faz prime rib, se faz tomahawk, se faz T-bone steak, daqui para cá com filé mignon. E aí, já que nós estamos aqui falando também sobre cortes de carne, então vamos fazer então aqui veio na minha cabeça agora, vamos fazer um tomahawk então, que é um corte que está bem na moda e caro. Imagina agora, tá chegando o dia dos namorados aí, né? O cara bota ali, aí chega a esposa em casa, amor, vamos jantar hoje, né? Aí enfrenta a fila, é mal atendido, porque tá todo mundo na rua, né? Então façam que nem eu, sai um dia antes ou depois, no mesmo dia não. Aí você é bem atendido. Aí os cortes que mais saem, é óbvio, né? Que você vai no restaurante, eu tirei a costela, aí eu queria falar também da costela. Olha que costela grossa, meu amigo. Isso aqui, para quem gosta de fazer um churrasco de costela, aqui o açougue atingiu o melhor preço com essa grossura de costela, tá? Eu tirei a parte mais grossa para sobrar aqui a mais fina. A mais fina não, a continuação. Para daqui em diante, ó, fazer então aquele corte que hoje a gente encontra, né? Praticamente nas melhores casas de carnes do país. E aí eu posso dizer para vocês que ele vai muito além daquele precinho que é uma simples bisteca ou uma simples costela. Então, eu vou retirar o osso inteiro. E aqui, ó, como ela tá bem carnuda também, bem calcificada, né? Eu vou usar a serra porque vocês viram o meu tamanho, já viram o tamanho da carne, né? Então, tem que usar a cabeça, porque, olha aí, ó, o trem não é pequeno não. Sai daí, não quer sair? Dá surra no gaúcho, dá. Vamos lá, então, vamos. Mas que agora mais bate. Fazia tempo que eu não apanhava assim. Mas não tá morto quem peleia. Acho que daqui a pouco eu pego meu cutelo, ela vai ver só. E já vai ser agora já. Então, meus amigos, o seguinte. Claro que é óbvio que num açougue tudo fica mais fácil, né? Cavalo. O cavalo hoje tá solto aqui.
Carne grande. Tem que ser na serra mesmo. Ó, agora foi. Então, meus amigos, ó, eu queria mostrar ó, que é uma simples bisteca, tá? Deixa o osso e deixa a carne, tá? Um grande volume de carne mesmo, tanto que desse lado aqui, ó, olha só como fica desse lado. Fica capa de filé, filé de costela e costela. Lembra que eu falei a vocês, ó, que não tem costela fina aqui. Costela realmente é grossa. E como eu comentei antes também, em alguns lugares do Brasil, Mato Grosso do Sul, e até na Bolívia chamam muito o surtum, né, que pega aqui também a capa do filé e vai lá na paleta, vai nessa parte aqui, ó, essa parte gorda aqui, né? Então, de novo aqui, agora eu quero fazer um prime rib, que é o corte do momento, tá? Nesse corte aqui, ó, eu vou deixar um pedaço de osso, sempre cuidando o olho do lombo, ó, olho do lombo, que tá aqui, mais 3 dedos de carne e mais 3 dedos de carne limpa, tá? E vou para o outro lado e faço a mesma coisa. Mesma coisa, ó, olho do lombo, 3 dedos e 3 dedos de carne limpa. Então, marcando aqui e a serra para a ponta da mesa ficar melhor, né? Bicho pesado, o gaúcho sofre. Olha aí, ó, o peso. Costela grossa. Olha aqui, pessoal, a grossura disso. Olha o volume de carne que tem aqui. Isso que eu quero dizer, entendeu? Isso aqui com certeza ganha prêmio do frigorífico de volume de carne. Dono de açougue, então, nem se fala, né? E aqui a gente faz um trabalho interessante, que é de retirar essa capa de filé, que realmente agora, nesse corte eu não preciso, ó. Porém, gente, olha aqui o que eu tenho aqui de gordura, ó. Tiro a parte gorda e a gente brinca, ó, com esse corte aqui, ó, com essa gordura em cima. A gente brinca de picanha do açougueiro ou picanha do pobre. Se cortar ela em fatias, vocês viram a maciez? Olha como é que fica. Se eu quiser fazer aquela brincadeira, ao natural, ó. Não foi eu que falei, eu falei parecida. É vocês mesmo. Ó. Olha como corta fácil, pessoal. E aí, óbvio, né? Tem uma gordurinha a mais, eu teria que fazer uma toalete, então ela tá bem gordinha, né? Mas que atinge realmente os mercados dos açougueiros, tá? O açougueiro hoje, a não ser que ele venda commodity, venda carne bem acessível, assim, para o mercadão, né? Que quer preço, aí é óbvio que ele não vai ter que pegar carne gorda, vai ter que pegar realmente carne de descarte, o que a gente chama de boi de segunda, né? O boi de segunda realmente é uma carne magra e carne dura, só que para quem quer atingir os melhores mercados, gente, ó, se eu sou açougueiro e conheço meus clientes e sei vender, esse pedacinho de capa de filé aqui, ó, tá? Com essa gordura em cima, olha, eu sei vender ela bem. Sei vender porque ela é fácil de assar, ela tem bom sabor e principalmente, ó, estética
para churrasco. Tendo estética para churrasco, que é tudo que eu preciso, porque quem é de vocês que vai no açougue e fala assim para o açougueiro, ó, me dá aí 1 quilo de picanha para botar na panela. Alcatra até colocam, mas a fraldinha, ou carne mais gorda para colocar na panela, nem paleta o pessoal às vezes quer para colocar na panela, porque ela é uma carne mais gorda, eu quero um A100, ou quero a parte da paleta mais magra. Porque a gordura, pessoal, a gordura está presente na carne para o churrasco e não praticamente para o dia a dia. Sei que muitos de vocês podem dizer assim, ah, tá enganado, eu gosto de carne gorda. Eu sei, mas normalmente no dia a dia as pessoas querem carnes mais magras, tá? E aqui, ó, na bisteca, de novo, que hoje, como eu estava comentando, é os cortes que o pessoal mais faz para agregação de valor, que são, ó, esses cortes que eu estou tirando agora, chamado também de prime rib. Então o nome é bonito, nome bonito cobra mais caro. Ela não é, gente, nome bonito, né? Cobrou mais caro. Então, ó, ainda uma simples bisteca, tá? Uma simples bisteca em qualquer açougue do Brasil. Porém, o que o consumidor procura hoje, tá? O consumidor procura assim, ó. Procura, em primeiro lugar, sem a parte do osso de baixo. A gente tira, então, a parte do osso de baixo que já descaracteriza a tal bisteca. Já está solto embaixo, ó. Já descaracterizou, tá? Já não é mais a mesma bisteca. Aqui, quando chega na parte da gordura, eu faço uma toalete, ó. Vou retirando parte do excesso da gordura e vou chegando aonde? Naqueles 3 dedos que eu comentei com vocês, ó. De carne, mas onde o osso vai permanecer, ó, bem limpinho. Então daí o açougueiro pega e tira praticamente o osso aqui, aliás, a carne do osso, e deixa, ó, ele bem limpinho. Então, quanto mais limpinho, mais vale aí o corte de carne, ó. A gente nota que a carnezinha na pele aqui, ela é bem fácil de tirar. Poder ter tirado rapando assim, ó. Aqui tirar com a pontinha da faca, tá? E aí nós temos, ó, um modelo de prime, com ainda esse ossinho aqui que ele pode ficar sentadinho assim, ó. Alguns açougues não fazem, tá? Porque ele não seria o correto. Mas como nós não temos a nomenclatura brasileira, então quando vocês forem num açougue, se o açougueiro vender para vocês com essa cabecinha aqui, que nós chamamos de martelo, ó, é que daí ele senta. Se eu tirar essa cabecinha daqui, ele não vai sentar mais, ele vai cair. Então vocês podem classificar como né? E eu vou fazer uma brincadeira agora, ó. Se eu estou apertando aqui, ele não é duro. E quais os cortes que eu tenho aqui, pessoal? Aqui tem um pedaço de bananinha, tenho o entrecô por dentro, que é o filé de costela, né? Mas eu tenho também essa parte aqui, ó, que muitos consideram a carne mais macia do bovino, que é a capa, tá? Do filé de costela, ou a capa do bife ancho, depende do lugar, depende da classificação que o pessoal coloca, né? Então daquele jeito tem tá? E aqui nós temos outro, ó, que é a parte do que é a outra parte que sai. E aí também a outra que está do lado. Deixa eu cortar desse lado para cá que é mais fácil. Muita carne assim não é fácil trabalhar, gente. Estou acostumado com pecuária tão eficiente, que dá volume de carne. A eficiência aqui foi brutal. Esse pedacinho aqui, ó, eu posso fazer também mais primes ou
Um belíssimo contrafilé, que também é chamado de bife de chorizo. Tá? Nesses dois aqui, ó, de novo, continua uma simples bisteca, ó. Mas hoje é o corte mais solicitado nos açougues. Em muitas consultorias eu chego e explico para os açougueiros, olha só, pessoal, esse corte aqui, o prime rib, ele é assim, o pessoal olha assim, né? Uns até dizem, esse corte meio afrescalhado, né? É, afrescalhado, mas você não sabe o que vende. E principalmente o que agrega de valor depois na própria carne. Então tira-se o excesso. Aí depois do excesso, ele continua ainda, ó, uma simples bisteca. Não tirei a parte do osso de baixo ainda. Aqui alguns açougues fazem dessa forma, para deixar ele mais acessível até. Mas não seria o corte real, tá? Esse outro aqui, ó, que é o irmão dele, que está mais para baixo, na parte do filé de costela, que também é entrecô, também bife ancho, também não foi tirada a parte do ossinho lá de baixo ainda. Também tem que tirar aquela parte ali. E eu poderia fazer então um que é o real mesmo, que tira-se aqui, ó. Corta essa parte da borrachinha, vai lá embaixo, rapa o osso. E vem aqui de novo e rapa o osso também, ó. E aí nós vamos fazer dois cortes nele, tá? Notem que a bananinha toda ela sai muito fácil, ó. Uma carne crua, com cheiro muito agradável. Para um volume de carne que tem, nós não temos um osso grosso, e sim um osso bem fininho. De novo, uma característica maravilhosa nessa novilha, né? E aí, agora, eu tenho aqui, ó, essa cabecinha do osso, que praticamente fica igual aquele outro corte que eu fiz ali. Mas eu quero tirar, então. Para deixar ela bem como ela tem que ser, eu tenho que tirar essa cabecinha do osso aqui, tá? Porcaria. Vamos lá. Eu tenho que tirar aqui, ó. Isso que eu queria fazer antes. Mas não deu. Então, ó, pessoal. Fica praticamente, ó, só esse pedacinho aqui, ó, sobrando. E aí eu vou tirar ele então, ó. Sai. E agora nós temos um prime, ó, que aí sim não tem osso embaixo, não tem mais aquela cabeça de osso aqui e só o ossinho limpo em cima, ó. E prestem atenção no que eu vou dizer, tá? Olhem o ossinho dessa res aqui. Normalmente ele é bem mais largo, mais grosso, mais pesado e não com tanto volume de carne. Eu tenho um grande volume de carne por um pequeno volume de osso. Isso eu queria falar para vocês desde antes, tá? Isso aqui é o que? É realmente a qualidade da alimentação, qualidade da genética, né? Comida, tudo bem administrado para chegar nesse ponto aí. Chegando nesse ponto aí, nós temos tudo isso que eu estou falando, né? Que não é em qualquer uma res que a gente chega nesse volume de carne assim que tem todo ele aí, né? Deixa eu botar aqui uma luvinha que fica melhor. E aí, pessoal, no que está sobrando aqui, ó, essa outra, né? De novo, como eu falei antes, um grande volume de carne. Hoje tem-se um outro corte que ele é muito famoso, se chama-se T-bone. T-bone steak, em alguns lugares, ele nada mais é do que a bisteca com filé mignon. Mas que, principalmente na Itália, o pessoal usa o nome de bisteca fiorentina, tá? A bisteca fiorentina é alô. A bisteca fiorentina na Itália, muito famosa pelos seus açougueiros que usam lá. Mas digo para vocês, eles não têm uma bisteca tão macia quanto nós. Porque normalmente eles abatem animais bem mais velhos, eles têm uma cultura de animais mais velhos, né? Eles não têm essa precocidade em carne que nós temos aqui. Então, praticamente, esses dias até eu estava numa apresentação, se não me engano, acho que era no interior do estado lá, ou São Paulo, acho que era. E tinha um italiano que falou, né, que a bisteca fiorentina deles ela é bem diferente e não tem essa maciez que a nossa tem.
Por isso que eles usam aquele modelo de maturação, que chama-se Dry Age, né? Olha como a faca passa entre os ossinhos aqui, ó. Tudo muito fácil, né? Vamos ver agora se ela passa, então, entre o osso geral aqui, ó. Ó, passou aqui e passou aqui, ó. Então, quer dizer... Isso que eu fiz com a faca agora, pessoal, a gente aprende, eu sempre gosto de salientar, mas que foi verdade, né? A gente aprende isso num dia que falta luz, no açougue, num domingo de manhã, né? A gente aprende a passar a faca aqui e fazer esses cortes num domingo que realmente falta luz e nesse era a final de Copa do Mundo, né? Então vocês imaginam o que a gente passou nesse dia, né? Meu pai, um cara brabo, no caixa, olhando para nós tendo que vender carne daquele jeito, né? Então a gente marca dos dois lados e depois, ó, só se ela é realmente de animal precoce, ó, ela se rasga, como eu falei para vocês, ó. Olhem que tibone. Tibone ou, na Itália, ainda seria a bistecca fiorentina, né? Normalmente eles usam o primeiro corte, mas na Itália eles acabam usando toda ela. O volume de carne é uma coisa absurda, né? Não é em qualquer lugar que a gente consegue isso. Então marca-se bem marcadinho aqui. Vai até ali embaixo e depois só quebra, ó. Ó. Normalmente se quebra, tá? Isso que ela tem aqui um volumão de osso embaixo, mas ó. Olha agora que bonito, ó. Nos tempos que eu trabalhava no açougue, doutor, dá até para mostrar os dois lados. Quando ela era feia, a gente não falava isso, né? Quando era muito bonito, dá até para mostrar os dois lados. Hoje, pessoal, os açougueiros hoje vivem a era de vender carne fácil. Quem era açougueiro aqui que vive o ramo da carne, né? Sabe o que a gente passava há bastante tempo atrás vendendo carne, né? Eu entrei na época de 86, estava até comentando com o pessoal ali hoje, foi bem na época daquela carne da Rússia, né? Que entrou, o governo Sarney e tal, que não tinha, estava faltando carne no Brasil e tal. Imagine, de 86 para cá, faltando carne. Hoje nós somos praticamente o país de maior importância em produção de carne do mundo, né? E esse primeiro corte aqui, ó, agora sim, ó, que tenho praticamente 1,5 kg na minha mão aqui, se chama assim a bistecca fiorentina daí, ó. Nesse corte da bistecca fiorentina, e nos Estados Unidos chamado de porterhouse, nós temos 3 cortes aqui, tá? Filé mignon nesse canto, contra filé aqui, e aqui nesse cantinho, um pedacinho do começo da alcatra. Então nós temos 3 cortes nesse, ó. Por isso que ela tem essa caracterização de bistecca fiorentina. Realmente muito bonita, gente, mas muito bonita mesmo. Aqui sobra praticamente um pedaço da cabeça do filé mignon, onde também tem que tirar. E daí digo para vocês de novo, ó, quem quer, né, fazer um filé mignon assado, não esqueçam que no tibone fica o filé mignon com a gordurinha, não se limpa ali aquela gordurinha. Por isso que o filé mignon e o contrafilé ficam com sabor, gente. Se eu tirar essa gordurinha, eu acabo ficando sem sabor. E aqui, ó, um filé mignon grande, robusto, né? E muito macio, que é isso aqui, ó. Olha as gordurinhas que eu não quero tirar aqui, ó. Nem desse lado e nem desse, ó. Praticamente um corte que... Alguns vão dizer assim, mas o gaúcho ali não fez a toalete do corte, não tirou a gordura, né? Não fez a limpeza, como a gente fala, né? Não fiz. Não fiz e não vou fazer. Eu quero sabor no filé mignon, eu não quero um filé mignon sem gosto. É a mesma coisa que a gente faz aquela característica, né, do lombinho suíno. O lombinho suíno, todo mundo diz que é uma carne seca. Mas quem é que come ele ao ponto? Ninguém. Todo mundo come ele torrado, né, por causa da história do vírus, né, que não existe mais há muito tempo, foi erradicado no Brasil já há muito tempo. E as pessoas comem o filé mignon, querem o lombinho totalmente seco. Vão no açougue, peçam um lombinho, meus amigos, com gordura, aquela gordura em cima que é o toucinho. Alô. Com aquela gordura em cima que é o toucinho. Façam isso para vocês verem a diferença que vocês vão ver no filé mignon e no lombo suíno. Será que é aqui atrás?
Dá uma mexidinha aqui, por favor. Com todo respeito, né? A favor. Eu vou nos lugares, os caras querem botar som em mim. Eu vou mexer aí atrás. Mais um. Há uns baita moreno 2 metros de altura. Vou mexer aí atrás. Tá bom. Fazer o quê? Que coisa séria isso aqui, tio. Bem uma veinha. Então, pessoal, depois da bisteca fiorentina, nós temos agora aquele volumão de carne, né? E estamos chegando aonde? Estamos chegando na bendita tal picanha, né? Estamos pertinho da picanha já. E aqui ao lado, a tal carne de segunda, né? Tal. E vamos falar sobre isso. Será que ela é carne de segunda mesmo e tal, né? Então aqui, um osso onde também ele tem que ser bem calcificado, porque o volume de carne que tem nessa carcaça aqui não é pouco. É um volume bem grande de volume de carne. Mas mesmo assim, pelo que a gente já desossou na outra novilha que a gente já bateu, né? Ela tinha também um grande volume de carne e o osso nada era perto do volume de carne. A gente tem feito eu faço uma avaliação bem interessante sobre volume de carne e volume de osso na carcaça, né? Aqui, por exemplo, um outro cortezinho, ó, que nós temos, tá? Também chamado de aranha ou retalho de alcatra. Ela vem muito a calhar nos espetinhos, frigoríficos que vendem para quem produz espetinho, mas deixando ela sujinha assim, com essas gordurinhas, para um assado de parrilla, assado de grelha, um aperitivo, salzinho fino, só de um lado, porque ela é fininha, não convém usar sal mais grosso que isso, senão ela fica salgada. E é um aperitivo muito acessível. Praticamente quem usa isso aí são os donos de açougue. Eu dou umas dicas, principalmente para o pessoal que trabalha com espetinho ou outras coisas. E que os frigoríficos hoje fazem volume, o frigorífico que desossa, né? Então, já nota-se que aqui que realmente o volume de carne é grande. E vai saindo o osso. Também a maciez, né, que o pessoal, até hoje nas pesquisas, né, pessoal, foram sempre, o consumidor sempre pediu o quê? Sempre carne macia, carne macia, carne macia. Nós já temos a carne macia hoje, né? Qual é o próximo passo agora? Qual é a próxima moda da carne agora? Saberiam me dizer? Eu acho que, eu que estou no balcão de açougue há bastante tempo, mas vem de 2013, mas ainda continuo ainda conversando com consumidores, né? O consumidor, ele identificou a maciez na carne, tanto que ele queria. Principalmente o novo consumidor, o jovem, né? O jovem não consegue identificar uma coisa chamada sabor. Ele não identifica praticamente de onde é a carne ou que gosto tem. Ele identifica a maciez. Essa identificação da maciez, em muitos lugares, que dietas que estão usando para deixar essa carne macia. E isso, as pessoas mais sucintas ou que trabalham realmente com carne, notam carne macia, mas também notam carne, ó, falo de um ossinho, tá? Não é grande nem pequeno, tá? Mas para o volume de carne, ele é muito interessante. Ele não é grande. Para aquele volume de carne ali, o que nota-se na desossa de animais com esse volume de carne é que realmente a gente teria um volume de osso maior. E não temos. Temos um volume de osso bem comum, mas o volume de carne é algo impressionante. Essa peça que eu vou retirar agora, tá? Chama-se alcatra com maminha e com picanha. Eu vou tirar a alcatra grande para poder falar aonde que eu vou cortar ela. Aliás, a picanha grande.
E daí, gente, colocando essa peça em cima da mesa, vocês vão ver o tamanho que é uma peça de alcatra inteira com a... Olha, tá se rasgando. Com a maminha, a alcatra e a picanha. Que também, ó, olha o que eu tenho aqui, ó. Olha aqui, gente. Deve ter uns 13 quilos, tá? Não é normal. Deve ter uns 2 quilos de colchão duro aqui em cima da picanha, que eu vou retirar agora na parte correta. Mas mesmo assim não é normal esse volume de carne. Tem o volume de gordura? Também tem. E aí o mais interessante, tá? Essas carnes grandes aqui, muitas vezes, quase todas as vezes, elas não vão para o mercado interno. Poucos açougues hoje, sabendo que carne grande, né? Não tem mais homem grande para trabalhar, estão tudo pequenininho, tipo eu assim, né? Então o pessoal quer carne menor. Essa carne então ela atinge o quê? Atinge classificação UE, União Europeia. E aí ela ganha uma bonificação maior. Além de ser macia, bem gorda, né? E pesada. Eu vejo essa classificação porque quando eu estou fazendo a vitrine da carne, eu vejo a classificação nas etiquetas das carnes. Então é essa característica aqui que o pessoal dos frigoríficos chama para fazer a classificação UE. E aí, ó, tirei uma picanha bem grande e vou falar dela, mas bem grande mesmo, né? Olha aqui, pessoal, que picanha grande. Olha que coisa bonita. Eu vendia assim no meu açougue há 20 anos atrás. Tem uma fofoca para contar para vocês. Trocava de Monza todo ano. Quando entrou o 2.0, então, aumentou mais umas 200 gramas na picanha dele. Pessoal, a picanha ainda, né, como a rainha das carnes, ela ainda incomoda nos açougues, tá? Mas a maioria do consumidor, eles não querem mais saber de picanha grande, mesmo que o boi seja grande. Mas para ficar pelo menos assim, ó, você sabendo que existe, tá? Vamos fazer uma... Não é uma brincadeira agora, mas é que a brincadeira é séria, né? Mas assim, ó, pensem que, tá? Como os animais aumentaram, a picanha também, aliás, aumentou a qualidade, melhorou os pastos, genética, melhoramento, tudo isso, tá? O que aconteceu com a picanha? Os animais foram aumentando de peso. Então ela com o mesmo tamanho, ela também aumentou de peso, tá? E usa-se hoje no Brasil uma classificação da terceira veia, tá? Que um falecido grande açougueiro brasileiro, o Bassi, falecido já, mas uma grande pessoa, ele nomenclaturou desse jeito, que naquela época a picanha era uma confusão, né? Se vendia grande, se vendia magra, se vendia tudo quanto era, se vendia colchão de fora por picanha. E era uma confusão isso. Então, ele foi lá e nomenclaturou. Eu acho que ele está coberto de razão. Só que eu faço uma colocação diferente na picanha, tá? Porque, como ela aqui emenda o colchão duro, e o colchão duro ele tem praticamente uma veia também que vem dentro dele, né? E a carne e a picanha vai ficando mais grossa, vai ficando mais alta ao chegar no colchão. Quando ela chega no colchão, então, ela está ali, ela tem todas essas diferenças aí. Sabendo todas essas diferenças, que eu vou mostrar agora, que é do colchão duro, o que a gente tem para mostrar ali? Para mostrar que a separação dela, na terceira veia, na minha opinião, está errada. Mas, né, cada um. Ó, se aqui, ó, eu tenho, primeiro, toda ela de gordura. Uma picanha classe A, ela se classifica assim. Na parte de trás tem que ter gordura toda ela, tá? De uma boa gordura. No outro lado ela tem que estar limpinha, não se vende mais uma picanha com aquele nervo. E sim, sem aquele nervinho ali. Bom, se daqui, que é a parte mais grossa, vem o colchão duro, encaixa aqui, eu tenho esse nervinho aqui, ó. Eu vou pegar o ganchinho que vai ficar mais fácil. Assim, peraí. Aqui. Ó, aqui tá o colchão duro aqui embaixo, tá? Esse nervinho aqui, ó, vem um nervinho aqui de colchão duro, ó. Vem aqui, ó, vem um nervinho aqui assim e entra na carne, ó. E no que entrou na carne, ele começa a fazer a curva, ele vem fazendo uma curva aqui, ó.
E a picanha, ela vem numa reta e sobe, a carne fica mais grossa. Ó. Então nada mais, né? Nada menos que, nesse momento que ela pega e faz aquela curva ali do nervinho, quando ela faz a curva do nervinho, quando ela vai para a ponta da gordura, é muito simples de ver na picanha. Ela tem um nó. Ela tem um nó aqui na gordura, ó. Esse nozinho aqui, essa gordurinha aqui, ó. Aqui na minha faca aqui, ó. Ela tem um nozinho aqui, ó. Toda picanha tem a gordura e ela entra dentro da carne, ó. Então aqui que eu vou cortar, ó. Então na minha opinião, que eu sempre tenho feito assim, é aqui, tá? E nessa, como é que o açougueiro faz, né? Eu fazia assim pelo menos, né? Tinha que trocar de mãos todo ano, né? Olhava na veinha, aqui doutor, pum, botava mais 2 dedos e pá, né? Aqui que tá boa, né? Brincadeiras à parte, mas então cortando bem em cima do nervinho, ó. Nossa, é uma maciez que... Ó, agora pessoal, tá? Então foi mostrado onde é que foi cortado, ó. Se ela tivesse bem gelada, ela estaria mais durinha a gordura, tá? Mas olha que picanha que deu aqui, ó. Tá? Vocês estão assistindo aí, ela parece pequenininha onde vocês estão olhando, tá? Mas ela não é, pessoal. Essa picanha aqui tem em torno de 2 quilos. Ela tá, ó, depois que ela vai pro pacotinho a vácuo, ela dá uma prensadinha, ela fica assim no pacotinho a vácuo, ó. Então, ó, bem pequena, mas bem grossa e alta. Gente, 2 quilos com certeza. Já uma balança pode pesar que eu dou certeza que tem 2 quilos ali. É isso que eu quero dizer, entendeu? Então a pecuária, o pecuarista hoje, ele tinha um problema um tempo atrás, né? Que até o rapaz estava falando ali, que era o ganho por hectare. Hoje ele consegue ganhar muito mais volume de carne na produção do boi por hectare. E as carnes, meus amigos, não são mais a mesma. Nós não temos mais uma maminha pequenininha, um fraldão pequeno, né? Que alguns também chamam de fraldinha. Essa alcatra que está em cima da mesa, que nós costumamos chamar que o alcatre, tem em média 2,5 a 3 quilos. Essa peça aqui tem uns 5, 6, ó. Por volume de carne. A maminha, que era aquela peça pequenininha, todo mundo, uma maminha, peça pequenininha, né? Pequenininha? Então tá. Vou tirar até na veia, eu gosto sempre de tirar um pouquinho de alcatre junto, vou tirar na veia agora, ó. Tirando na veia, vou fazer a toalete dela, que a maminha, como uma das carnes mais custo-benefício que existe, que ela é acessível, dá até para comprar com alcatre junto, e tirando o excesso da gordura, você fica com uma maminha padrão exportação, também, ó. Olha aqui, ó. Bem clarinha a carne, gente, ó. Olha que carne bonita, ó. Olha a gordurinha. Mas também com quase 2 quilos, pessoal. Então não é mais a maminha. E daí vocês mesmos que são pecuaristas, posso até fazer uma pergunta para vocês, né? A mesa está ficando cheia. Vai até faltar espaço aqui. Olha essa peça de alcatra que eu falei, ó. Essa peça de alcatra aqui, peça de alcatra tem quase 5 quilos. Depois da toalete que eu vou fazer ela agora. Alcatra também é um corte que todo mundo praticamente gosta, né? Que é sempre o alcatra para fazer bife, porque é uma carne macia e saborosa. Aí sempre é interessante ela estar bem gelada em uma faca maior para fazer o bife, para ela não se entortar na hora de te fazer, né? Aqui mais uma toaletezinha desse lado também. Eu gosto muito de assar esse corte aqui na brasa, no fogo de chão, porque ele é grosso, ó. Tá? Olha que baita peça. Tem 5 quilos aqui na minha mão, pessoal. Lembro muito bem do meu avô, que era um grande assador, né? O avô Vicente. Ele sempre fazia essa peça com alcatra, maminha e picanha no fogo de chão, né? E eram horas e horas, porque realmente ficava uma carne muito grossa. E não era assim para assar. Hoje eu vejo muito pouco as pessoas, os assadores aí fazerem isso, né? Porque praticamente não... É uma carne com muita dificuldade de fazer, né? Muitas horas de fogo, né? Se vocês forem notar ali, o churrasco está sendo assado ali depois, pessoal, tá? Ele tem... Até o músculo está sendo assado, né? Uma outra peça aqui que eu vou retirar agora, que é o coxão mole, e que o italiano gosta muito disso, tá?
é o colchão mole grande. E agora, olhem vocês, uma outra coisa bem interessante, ó. A gordura aqui, ó, ela atingiu até o músculo, até o garrão. Isso também não é para qualquer boizinho, tá? Qualquer raça. Tem que ser muito bem alimentado e uma genética muito apurada para chegar nesse patamar de colocar gordura no músculo. E aí começa também a vir a nova moda, a nova onda aí nos grandes festivais de churrasco, né? De assar o boi inteiro e também assar os músculos, né? Começar a fazer prato de músculo. Porque quando a gente está, principalmente no açougue, as pessoas têm muita mania em falar de carne de segunda, né? Mas a carne de segunda, só porque ela tem que ficar um cozimento maior, será que ela deve ser chamada de carne de segunda? E o músculo, muitas vezes o pessoal associa uma carne mais dura a uma carne mais barata e coisa parecida, né? E hoje o músculo, até o tutano, o pessoal gosta desses ossos maiores aqui, para aproveitar o tutano, para rachar ele no meio e fazer assado. Virou um grande atrativo agora dos festivais de churrasco, o tutano cortado no meio e assado. Bom, essa outra peça de colchão mole, ó, aí sim, para um açougue agora, é uma baita de uma peça. De novo, ó. Não, uns 11, 12 quilos. Uns 11, 12 quilos, tá? Que é o que qualquer dono de açougue quer comprar. Um colchão mole grande, na caixaria, com volume de carne macio e também com uma camada de gordura do outro lado, ó. Para poder aproveitar para bife, poder aproveitar para assado, aqui também dá assados, uma carne gorda assim. Então, um grande volume de carne também deve aproveitar de outra forma. E por que eu falei o E? Porque o italiano adora esses colchão mole grande e também colchão duro e patinho, tá? Tem que ter peso, tem que ter volume de carne para atingir a exportação para a Itália. Se não tiver volume de carne, não vai. Se não tiver peso, não vai. Classificação UE tem que ser carne pesada. O colchão duro, esse que está aqui, ó, também, ó, uma grande capa de gordura, tá? Todo ele de fora a fora, prontinho. Tirando ele, só secar um pouquinho a faca aqui. Já encebou a faca. Começa a ter uma carne bem gorda assim, ela enceba. Como é que eu tô de tempo? Quase, então tá. Vou tirar esse colchão duro aqui. É que carne grande dá trabalho, né, cara? Carne pequenininha é fácil. Os caras querem me dar carne grande, aí o gaúcho sofre. Deixa eu tirar esse colchão duro que eu vou pro dianteiro daí. Por muito e muito tempo, pessoal, falávamos, né, que o colchão duro... Deixa eu tirar o colchão duro com o músculo, já que eu não mexo ali. Ó que peção, ó. Isso não chega essa câmera muito perto que eu vou cortar esse teu dedo junto aí. Ó, o colchão duro, ó, um volumão também, junto com lagarto, né? Vamos tirar aqui, ó, o colchão, o lagarto, né, normalmente está acostumado também, em alguns mercados, aquele lagarto fininho, pequenininho, né? Que também é a carne mais desejada para fazer carpaccio. Se prepara ali todo. Olha aqui o tamanho desse lagarto, gente. O volumão de carne, olha aqui, ó. E ó, bem clarinha, ó, bem branquinha. Tudo isso significa que é carne de novilho. Novilha, no caso, né? E o colchão duro, que está na mesa, ele é alto, dá para fazer muitos bifes enrolados, carne moída, carne de panela. O pessoal faz muita carne moída porque ele tem sabor. Carne moída para croquete, né? Porque como ele emenda na picanha, se usa muito para isso. Croquete é bolinho de carne, se alguém não sabe. E aí, gente, também, ó, olha o volumão. Olha aqui, ó. Muita gordura e volume de carne. A mesa já ficou cheia já, tá faltando lugar já. Vou falar um pouco aqui do dianteiro, tá? Bom, não há na fronteira, principalmente agora que já está chegando o frio já, quem não consuma a tal carne de panela no seu dia a dia, né? Mas no seu dia a dia, esse pessoal também pega e faz no final de semana
O churrasco dos mais antigos, ele é obrigado a ter uma carne chamada de peito. O peito ou granito, tá? Se tiver algum gaúcho que vai se lembrar do que a gente chama esse nome de granito lá, tá? Eu vou tirar o pescoço, vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó, tá? Ó, olha como... Gente, isso aqui foi abatido ontem na fazenda, tá? Tudo bem cuidado. Olha a cor da carne que ela tem por dentro. Olha o vermelhinho lá, ó. Esse vermelhinho aqui, ó. Esse eu quero que tu mostre. Gente, alimentação. Alimentação, bom trato, respeito aos animais, tá? Dê um pescoço bem grande, um grande volume de carne também, tá? E a carne clarinha. Carne clarinha, o que ela ressalta? Precocidade, tá? Então, voltando ali a falar do final de semana, praticamente, né? Não há churrasco de fronteira, aquela região de Itaqui, Uruguaiana, Alegrete, né? Não há churrasco sem um tal corte chamado peito. Peito bovino ou, para nós, chamado de granito, tá? Esse aqui está muito macio de tirar. Ele é tirado praticamente com toda essa gordura. E os mais velhos brincam até com uma coisa, principalmente chegando no inverno agora, né? Que dá bastante frio lá, todo mundo sabe disso, né? Que essa gordura ela é craquelada no fogo, ela é assada com um bom tempo e se usa ela praticamente... O pessoal chega a dizer que é o bacon bovino, né? Bonito, gente, mas bonito mesmo, tá bonito e macio, ó. Então eu tirei bem aqui na parte do peito, tá? E a costela do dianteiro, que para muitos que eu vou falar agora talvez não entendam, tá? Entrou hoje uma nova nomenclatura na carne, né? O tal marmoreio. Muitas pessoas não sabem nem o que é, mas pedem marmoreio, tá? Marmoreio, para fazer uma identificação parecida, é aquelas veinhas brancas que tem dentro do cupim. Então todos vocês acham que vão entender o que é o marmoreio, tá? Na costela do dianteiro, que é aquela que tem agora ali que tá aqui, ó, atrás da paleta, tá? Por isso que hoje, cada vez tá mais em moda aquela frase que eu criei, em boi de primeira não tem carne de segunda, tá? Porque o maior volume de marmoreio, aonde que ele tá? Ele tá entre o acém e a costela do dianteiro que eu tô tirando agora. Então, se ela tá aqui, na carne dita de segunda, como é que a gente pode dizer que a carne de segunda, hoje, do dianteiro, na realidade é carne de segunda? Se o mais procurado é o marmoreio, e que é onde se encontra o maior volume é aqui praticamente em cima da costela e em cima do acém. Tirando esse osso, ó. E até em animais mais magros, vai estar aqui o volume de marmoreio. Então eu vou liberar aqui, ó, o acém, tá? Para mostrar para vocês o que contém aqui dentro. E o acém era uma carne que na minha técnica chama-se agulha, né? Ele era um corte que praticamente só para carne de panela, carne sem osso ou carne moída. Mas devido depois às carnes novas que estão entrando, a nova genética e os animais mais bem trabalhados nas propriedades, o que começou a acontecer? Que o acém virou uma carne muito macia. E daí, gente, eu tô com uma pecinha de acém em cima da mesa aqui, ó, tá? Olha que interessante que eu vou fazer agora, eu vou cortar ele ao meio, tá? Vocês viram a maciez, né? Ó. Tem no vídeo ali, tem aqui também ao vivo para vocês, ó. Gente, acém de boi bom é carne de churrasco, pessoal. É carne que não... Então não vamos falar só de churrasco, mas para quem é cozinheiro ou cozinheiras, tem bastante na plateia aqui, ele demora menos tempo na panela ou não precisa ficar na pressão. Então olha a diferença que é. Antes ficava um tempão, né? Muitas de vocês cozinhavam e falavam assim,
Aquilo lá não cozinha na primeira pressão, dei uma pressão e não cozinhou ainda, vou ter que dar mais uma. Não, isso aqui não precisa, tá? Ou usa direto panela normal, sem pressão, ou também pode usar direto fritar e coisa assim, né? Eu sei que é uma carne muito saborosa e na minha casa se consome bastante o acém, né? Até porque eu tenho sócio na minha empresa lá de indústria, então não quero gastar muito na hora de comprar carne também, né? Então, o acém é uma carne muito consumida em casa, onde eu pago um preço bem acessível, né? Claro, escolhido. Tá. Escolhido com carne de qualidade como essa, né? Se torna algo praticamente de cinema. Eu tô com o tempo estourado já, pessoal, mas eu vou finalizar com essa paleta então, tá? A paleta, ó, por muito e muito tempo, o que ela é? Chega no açougue, o açougueiro corta o músculo, vai picando ela toda na faca, tá? Então, hoje, pessoal, a paleta, ela tem mais de vários cortes, que chama-se shoulder, que é também nada mais nada menos que o... Como é que se diz ali? É o set, né? É o set da pá. E também tem o peixinho, que praticamente já está quase todo vendido em tudo quanto é supermercado, principalmente de raças certificadas. Chega no mercado e já está todo vendido. E ele fica atrás... Eu estou tirando aqui as carnes de panela, um pouco de músculo, tá? Para chegar nela. O peixinho aqui no canto, ó. O peixinho está aqui, ó, tá? E hoje ele ganhou uma grande identidade. Ele é muito molinho, porque o que acontece hoje, tá? As pessoas quando iam para televisão e coisa parecida, falavam no patinho, que era a carne mais magra. Porém, quando as carnes começam a ficar com qualidade e adquirem marmoreio, o patinho, ele começa a obter marmoreio. Porém, ao patinho obter marmoreio, ele não é mais a carne mais magra do bovino. Então, quem quer uma carne magra para uma dieta de carne magra, o peixinho ele entrou assim como a solução para isso, tá? Porque ele não tem praticamente gordura quase nenhuma intramuscular, ele só tem um nervinho por dentro e ele é cônico. E qualquer açougueiro vende ele bem limpinho, tá? Ele é uma carne bem vermelhinha, ó. Eu vou preparar só a pontinha para ir para outro corte na paleta. Ó, ele é uma carne bem clarinha, ó, magrinha, tá? Tem que limpar ele todo, claro, né? E ele sempre é cônico assim. Deixa eu fazer mais um corte ali, então, que eu libero já. Pera aí. Não me xinga aí. O músculo, pessoal, hoje descobriu-se que se vê muito na televisão pílulas de colágeno, né? Para pele e tal. Bom, para quem não sabe, o músculo ele contém muito nervinho. O que é o nervinho? Nervinho é o colágeno. Então, uma grande dica: carne moída tem o maior volume de colágeno e é muito barato. Então, né, não percam essa oportunidade ainda de viver a carne barata no Brasil, que talvez um dia, do jeito que as coisas vão, talvez um dia mude, né? Eu vou retirar agora aqui um outro corte, olha como sai fácil, que é a carne que tem na pá da paleta, tá? Esse corte aqui, o uruguaio, eu vivo bastante ali em Rivera, né? O uruguaio chama de capa de agurra. Ela realmente é uma capinha fininha assim, ó, tá? Mas de uma maciez incrível. Preparando ela, tirando todos os nervinhos, tirando a gordura, ela serve para um assado rápido na grelha, né? Ou também até bifes, tá? E depois do filé mignon, acho que limpando esse corte, deixando ele bem limpinho, eu acho que ele é a carne mais macia que existe. E não esqueçam, né? Onde é que ela está? Ela está na paleta, ou seja, na dita carne de segunda. E vocês, pessoal, que são pecuaristas, a maioria de vocês, quando vocês vão no açougue, caso algum de vocês não tenha abate e tal na propriedade, né? Uma das coisas que eu sempre indico é perder a mania ou prática de chegar no açougue e pedir para o açougueiro, às vezes, a tal carne de segunda. Mesmo que seja moída,
Peça moída do tal nome da carne. E não a carne de segunda. E talvez um dia esse pessoal pare, né, com esse negócio de nomenclaturar a carne de segunda. E sim, eu quero moída de paleta, eu quero moída de acém, eu quero moída de alcatra, sei lá. Quero moída de filé mignon, né? Peça o que realmente você quer, mas não comente, não fale. Nem na carne moída, né? Não toquem no nome de segunda, porque não é interessante, pessoal, tá? A gente tem que ter realmente um respeito pelo que vocês produzem, tá? Então a paleta, ó, eu tô aqui com a grande parte da pá, que já meu horário já estourou, mas eu preciso só finalizar só mais um pouquinho, só mais um minutinho aqui. E eu vou tirar um outro corte aqui, ó, que uns chamam de 7, mas hoje o novo nome que está na nomenclatura da carne é shoulder, tá? Olha a diferença. 7 da paleta sem osso por shoulder. Qual é o nome que dá para cobrar mais? O senhor até riu já, né? É o shoulder. É um nome norte-americano, ó. Ele fica retangular com gordura em cima, ó. Isso aqui, para brincar, isso aqui, meus amigos, é o corte que o açougueiro leva para casa, tá? E depois, ó, o que eu fico aqui na mesa? Praticamente só com o miolo da paleta, onde, para finalizar e falar mais aqui de uma coisa, né? Normalmente eu não faço esse corte, mas para nós finalizar, nós temos, ó, um grande volume de gordura. E aqui nessa pontinha tem um volume de gordura, ó. Tira-se o nervinho de cima. E é um corte onde a gente costuma brincar, que também é a picanha do dianteiro ou a picanha do açougueiro, que é a picanha de paleta que a gente faz. Ela é triangular, tira-se esse nervinho aqui, e aí está praticamente pronta. E o outro pedaço que sobra, ele é, ó, agora sobrou o quê, ó? Uma ponta triangular, ó, do outro lado com gordura. Então, preparar para dar um bom corte ali, tirar um bife aqui para deixar ela mais fina, um bifezinho de paleta, tira o outro, não vai ficar muito larga. E agora sim, ó. Nossa, ela é macia. E aí, sai um triângulo de gordura, né? Como eu falei para você, eu trocava de monza todo ano naquela época, né? Hoje eu não faço mais isso. Mas, prestem atenção, pessoal, tá? Se eu quiser brincar assim hoje com o meu cliente, eu posso brincar. Porque eu sei que isso aqui é muito bom, é muito macia na qualidade dessa carne. Olha aqui, ó. Ó, o dedo rasga a carne, ó, tá? E eu tenho uma experiência diferente. É isso que o novo açougueiro agora, ele tem que mostrar para o seu cliente. Uma experiência gastronômica. Uma experiência de uma carne diferente. Experimentar um acém, né? E alguns que ainda nunca fizeram bife de paleta, que façam. Porque de uma carne começar daqui, não tem erro, não tem reclamação. E a gente usa mais uma nomenclatura que é o não usar o passador de bife. Tocar direto, tá? Porque a gente sabe que tem qualidade para isso. Então, pessoal, hoje eu vim aqui falar sobre a qualidade da carne produzida nessa propriedade, tá? Como falei a vocês, tem ido em outras também que estão seguindo o mesmo trajeto, o trajeto da seriedade e produzir carne de qualidade, tá? A carne no Brasil hoje não é mais aquela que era 10 anos atrás. Eu tenho viajado em alguns países aí, o pessoal está realmente com medo da qualidade da carne no Brasil. O pessoal quando fala no Brasil, assim, nossa, né? Fazem muitas perguntas sobre a nossa carne e está aqui, ó. Aqui tem meia res, é um grande volume de carne. Eu poderia até ter sido melhor, mas tem que ser rápido, tá? E está aqui, gente, ó, não tem o que dizer. Vocês viram a faca? Ah, minha faca é afiada, a faca é de açougueiro? É. Mas ela não passa com tanta facilidade assim todas as vezes. Isso é maciez. E é o primeiro ponto que o consumidor quer. Maciez. A gordura, essa gordura nem branca, nem um amarelão. Aquela gordurinha mais amareladinha, que também é o que o consumidor quer, tá? E agora, eu acho que vocês têm mais algumas coisas para fazerem aqui. E depois também a gente vai degustar aquele almoço, tá? Na minha simples aqui,
apresentação e pessoa. Eu gostaria de agradecer muito a esta carne aqui, que realmente faz a diferença nos açougues, faz a diferença na pecuária brasileira e também no frigorífico e no açougue, que o pessoal tem mais vontade de trabalhar, porque o açougueiro, quando ele pega uma carne mais ou menos assim ruim na mão, ele não tem vontade de trabalhar, aí ele se torna aquele profissional chato, né, sem vergonha, que não, agora quando ele pega uma carne de qualidade, que ele sabe que só vai ter elogios do cliente dele, ele trabalha diferente, tá? Então realmente aí a propriedade Santa Hernani está de parabéns, né, pelo produto que produz. E para vocês aí, muito obrigado.